Ah, é? Ah. Agora já foi. Aquela volta. Não ligou, né? Não. Acho que é só flash, né? Acho que é só pra foto. Não, escuro não tá, não. Não, mas já tá acabando também. A gente termina antes de anoitecer. E continuou gravando e a gente discutindo sobre se tava escuro não, mas vamos lá. Voltou? Vitor, as diferenças culturais, as diferenças num grupo de trabalho, sejam elas culturais, de personalidade, políticas ou até mesmo religiosas, pode interferir no ambiente de trabalho a ponto de gerar algum tipo de conflito? Eu tava pensando em outra coisa, cara. Pode repetir? Me desconcentrei completamente. Se você acredita... Fui longe, assim, em outro lugar. que no ambiente de trabalho, diferenças sejam elas culturais, pessoas oriundas de outros países, ou de outras regiões do próprio país, questões de personalidades, como você falou, ego pai, ego filho, questões políticas, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu odeio tal partido, eu apoio tal partido, até mesmo religiosas, né? Qual religião é a certa ou não. No ambiente de trabalho, essas diferenças, elas podem interferir a ponto de gerar algum tipo de conflito, ou elas são positivas e agregam àquela equipe essas diferenças? Depende. Depende da cultura daquela empresa. E daí acho que o desafio do líder e da pessoa que está coordenando esse grupo é saber identificar e trabalhar com isso, né? Se existe essa diferença e isso está trazendo desconforto entre as pessoas, então de que forma você trabalhar para fazer com que elas percebam que a soma das diferenças vai fazer o grupo mais forte, né? Ou então, se você percebe que esse grupo já tem essa visão, então você fortalecer ainda mais isso, né? Agora, a questão é como já é possível, como tudo é possível dar conflito, então grupos com visões religiosas diferentes, de regiões diferentes do país, pode dar conflito. Assim como pessoas de regiões, as mesmas regiões, a mesma cultura e a mesma religião, também pode dar conflito, né? Então, acredito que isso não é o principal fator. Isso não é o fator que determina o conflito, mas como cada um lida com esses aspectos. Por exemplo, existem grupos que convivem e discutem o ecumenismo. Então, são diversas igrejas cristãs que conseguem conviver juntos, e aquilo para elas é normal, é comum, é tranquilo. Em outros grupos isso vai ser uma dificuldade. Então, como você trabalhar com isso, né? Então, acho que o desafio é isso, identificar se isso traz ou não, mas se pode trazer, certamente pode trazer. E o desafio é como você procurar trazer para esse grupo, principalmente, o objetivo para que o grupo está unido, né? Então, eu sou de direita, você é de esquerda, mas a questão aqui, para que a gente está aqui nesse momento, é política. A gente está aqui nesse momento para viver questões políticas. Isso, uma questão política partidária. Não é esse o momento. Então, não tem por que o fato de você ser de esquerda e eu ser de direita interferir, né, no assunto que a gente está tratando. Eu acho que é ir por esse caminho, né? Peter, você comentou que você atualmente está até com 10 projetos simultâneos, né, ocorrendo de forma simultânea, cada um com a sua prioridade. Você vê que, assim, alguns podem ser finalizados, mas alguns podem parar no meio do caminho, seja por falta de verba, seja porque o cliente desistiu, seja... Enfim, são diversos os motivos, né? Não era aquilo que o cliente esperava, ele resolve que ele não vai dar prosseguimento nesse projeto. E esse insucesso, né? Essa não finalização desse projeto, desse trabalho desenvolvido, pode vir a gerar algum tipo de conflito na equipe liderada? Pode. E dependendo do tamanho do projeto, dependendo da expectativa daquelas pessoas, isso pode causar mais ou menos conflitos. Porque geralmente quando você inicia um projeto, a expectativa
é que você finalize com sucesso, né? Agora, o que é sucesso? Aí é que tá. E o que nem sempre está claro para a equipe. Se para a equipe está claro quais são os pontos de sucesso, quais são os fatores críticos, quais são os riscos daquele projeto, então não vai ter frustração e todo mundo vai lidar bem com, de repente, o abandono daquele projeto ou a não finalização daquele projeto. Porque pode ser estratégico também. Você pode querer mudar de direção, né? Então, de repente, naquele momento, sucesso é você abandonar naquele momento o projeto e não continuar com ele e ter maior prejuízo no futuro, né? Então, me parece que o desafio aí para quem está liderando o projeto, primeiro, é você tentar encaminhar o projeto da melhor forma possível para todas as pessoas para que chegue no objetivo. E se, porventura, o objetivo se alterar no decorrer do caminho, você conseguir deixar todas as pessoas envolvidas, se não totalmente satisfeitas, mas o mais satisfeito possível com aquela resolução, né? Que elas não se sintam prejudicadas, ainda que algum prejuízo exista, né? Mas que elas possam perceber que na continuidade do projeto poderia causar ainda mais prejuízo do que aquele que já foi causado, né? Acho que é isso, deixar todo mundo ciente do que está acontecendo e dos possíveis caminhos para onde o projeto vai, para que não haja frustração e, enfim, as coisas se encaminhem bem. Mas pode causar. Vitor, outro ponto importante é a questão de saber delegar as funções e atividades que cada um vai executar. Além do empoderamento, que eu acho importantíssimo, você acabou de citar, de um gerente de projetos, ele tem que dar o empoderamento à sua equipe para que eles tenham autonomia de executar o seu trabalho. Também cabe ao gerente, ou até mesmo líder, definir os papéis a serem desenvolvidos a cada um dos funcionários. Quando isso não fica muito bem definido, quem faz o quê, onde começa e acaba a responsabilidade de cada um, isso pode vir a trazer algum tipo de conflito na equipe? Sim, e também quando existe a definição de quem faz o quê, também pode gerar conflito. Então, acho que a gente consegue perceber aqui, pelo menos no meu pensamento, muitas das questões que você faz não é uma questão binária, né? De só sim ou não, faz, não faz, é ou não é. Nessa questão que você traz agora, tanto a falta de direcionamento de quem faz o quê traz um conflito, mas também se você direciona quem faz o quê de forma equivocada, você também vai trazer conflito. Então a questão não é você direcionar quem vai fazer cada atividade, mas é você conseguir direcionar a pessoa com o perfil certo para fazer determinada atividade. E aqui cabe salientar que muitas vezes você não consegue fazer isso por si só, ou você não consegue identificar na sua própria equipe quem é a pessoa mais indicada para realizar aquela atividade. De repente você tem um histórico ali de 2 anos que você trabalha com ela, que você é o gerente dela. E você sabe um pouco do que ela faz, você sabe um pouco do que ela fez, e daí surge um projeto novo. E daí, por acaso, tipo aquele Quem Quer Ser o Milionário, sabe? Por acaso, aquela pessoa teve uma experiência muito similar com aquela que você precisa naquele momento, mas que é muito distinta da função que ela tem atualmente. Mas ela pode agregar muito. Então você não pensaria nela para atuar naquele projeto, mas de repente ela pode ser um ponto-chave para te ajudar naquele projeto. Então eu quero dizer com isso que não cabe só ao gestor conseguir identificar qual é a pessoa mais indicada para determinada função, mas é na reunião dos talentos e na reunião dos grupos, com as atividades que se tem, conseguir fazer com que as pessoas mesmo se sintam à vontade e se sintam desafiadas e com o desafio se sintam apoiadas também para que elas consigam desempenhar aquela função. Então não vou ser o Vitor que vai falar, Aurélio, você vai lá e você vai fazer tal coisa. Mas, Aurélio, você, Cândido, quem aqui já teve alguma coisa? O que vocês acham? Quem vocês acham que é o mais indicado? Como a gente pode fazer isso?
eu acho que é o Aurélio, mas o Aurélio não tem vivência nenhuma com isso. Cara, você precisa de algum curso, de algum treinamento, você precisa de uma conversa simplesmente comigo que tenho mais experiência pra gente falar sobre isso, né? Ou pra gente chegar a algum... Então, preparar as pessoas para que elas se sintam mais confortáveis em executar e não simplesmente delegar. Tem isso para fazer, vai lá e faz. Então, isso não pode gerar conflito, tanto quanto e quem é que vai fazer aquilo também pode gerar conflito. Sim, com certeza. É um ponto a se pensar. Quando a divergência entre os padrões, sejam eles de controle ou até mesmo de execução de uma mesma tarefa, de uma mesma atividade, você acha que isso pode vir a gerar algum conflito? Você como gerente de projetos, outro gerente de projetos que está tocando outros projetos que são até parecidos pelo fato de ser a mesma empresa, apresentar a um diretor controles diferentes, você vê que essa falta de padrão, essa não padronização do controle ou até mesmo dos processos da execução dessa atividade pode vir a trazer conflitos dentro da empresa? Sim. Em geral, sim. Tá? Em geral, sim. Importante a padronização. Isso, a padronização e é uma das funções do gerente de projetos, né? Então, sei lá, acho que 40% do meu trabalho, 35%, 40% do meu trabalho é criar padronizações, criar padrões e até indicar padrões para fora do meu escopo, né? Então, eu, como eu disse, eu sou de pós-vendas e não raramente eu procuro contribuir e criar padrões para os times de pré-vendas, porque eu, como pós-vendas, sei que aquilo vai acabar em mim em algum momento, né? Então a padronização é importante, a entrega de resultados padronizados é importante, mas acho que talvez o mais conflitante seja se essa entrega de resultados trouxerem números muito distantes, né? Eu acho que existe um problema no controle aí de um ou de outro, né? Por isso que o padrão é importante, o diálogo entre essas equipes é importante. Contudo, existem outros pontos de vista de uma mesma matéria, né? Como a parábola lá dos monges e do elefante. Não sei se você conhece, mas 6 monges cegos foram levados para identificar que animal era aquele. E daí um primeiro tocou na orelha e falou: esse é um animal voador, que tem grandes asas. Aquele que pegou no rabo: esse é um animal pequeno, frágil. Aquele que pegou na pata: esse é um animal como um tronco de uma árvore, forte, robusto, difícil de cair. Aquele que pegou na tromba: esse é um animal bastante flexível, como uma cobra. Então, assim, o fato de você entregar também resultados, mostrar resultados diferenciados, pode também ser pontos de vista diferentes do mesmo projeto. Victor, você então acredita que o conflito no ambiente de trabalho ele seja um fato inevitável? Mais do que inevitável, eu diria. Eu diria que ele é necessário. Me preocupa muito equipes ou grupos que se dizem sem conflito. Eu acho que os grupos mais problemáticos são aqueles que dizem que não existe conflito. Esses realmente me preocupam e eu falo para quem está liderando esse grupo que precisa tomar mais atenção e ter um cuidado grande, porque esse grupo está a ponto de terminar. Porque é impossível não ter conflitos, simplesmente impossível. Em maior ou menor grau, maior ou menor nível, mas é impossível. E se por algum acaso se é identificado um grupo sem conflitos, é porque as pessoas estão represando esses conflitos e eles vão aparecer a qualquer hora e dependendo de quanto foi represado, pode não ter contorno mais. Então, mais do que eu acredito que é necessário, é bem visto e eu considero que exista, assim, seja lá o grupo que eu participe ou que eu esteja, eu espero que tenha conflitos.
Você já até respondeu a minha próxima pergunta dessa forma, mas se quiser comentar mais alguma coisa, era se o fato de haver divergências de ideias e opiniões, isso poderia trazer benefícios para o ambiente de trabalho. Pode ter benefícios como pode ter malefícios. Essa é mais uma do caso da depende. Qual que é o nível de diferença, né? Uma coisa é você ter um embate ideológico, né? Então, se é o Aurélio que vai dar a ideia, eu sou contra. Se é a Hannele que vai dar a ideia, eu sou a favor. Independente da ideia que for. Se for a Aurélia, eu vou ser contra. Se for a Hannele, eu vou ser a favor. Isso não é positivo, né? Porque não depende da ideia. Depende da pessoa que está dando a ideia. Agora, se for pela questão da ideia, realmente, daí é positivo. E daí, tal qual eu respondi, semelhante à questão anterior, muito me preocupa o gestor, o gerente ou o líder que só tenham pessoas que concordam ao seu redor. Porque ou ele tem pessoas muito cegas ao seu redor, ou tem pessoas muito acomodadas ao seu redor, ou pessoas muito pouco interessadas com o sucesso do projeto. Porque as pessoas interessadas, engajadas, envolvidas, elas vão sempre propor, sugerir, discordar, tentar colocar um outro ponto que na visão dela é mais favorável, né? Porque é impossível uma pessoa estar certa 100% do tempo em todas as coisas, né? Então, cuidado tanto com o excesso de ideias contrárias, de resistência às ideias, né? Excesso de resistência às ideias é prejudicial, e 100% de concordância com as ideias é igualmente prejudicial. Vitor, para finalizar, eu queria que você, se você tiver uma opinião sobre isso, que você partilhasse conosco, né? Num ambiente para mitigar um pouco esses conflitos, né? Para a gente poder tentar reduzir ao máximo esses conflitos de forma negativa. Os que podem vir a trazer benefícios para a equipe, ok, mas os que não vêm para trazer benefícios, seja ele por ruídos de comunicação, sejam eles por, enfim, diversos motivos aqui que a gente já conversou, qual é uma boa prática, uma ação necessária do gerente, ou, não sei, uma coisa que é importante salientar no grupo, que você vê para mitigar um pouco essa questão dos conflitos que podem vir a trazer problemas? Um dos aspectos, acredito que seja você acreditar e confiar naquela pessoa, naquela equipe, naquele grupo, e o que Rubem Alves sabiamente nos ensina também, como ele diz em um dos seus poemas Crônica, que ele diz que existem muitos cursos de oratória, mas existem poucos cursos de escutatória. E as pessoas deviam se formar mais, fazer mais cursos de escutatória. Então eu acho que para mitigar é esse exercício de uma escuta ativa. E tem sido cada vez menos praticado a escuta interessada no outro, né? Seja por falta de tempo, seja por falta de interesse, seja por achar que o outro tem menos a contribuir com você. Hoje em dia, eu tenho claro para mim que eu tenho que ouvir tanto o gerente de projeto sênior, que é meu par, tanto quanto aquela inside sales que chegou essa semana na empresa e que está conhecendo os processos agora. Porque um tem a experiência, mas tem os vícios também. A outra não tem experiência, mas não tem vício nenhum e talvez enxergue uma facilidade ou uma dificuldade que o outro não enxerga. Então o Vitor Hugo atualmente, e isso em grupo de jovens é a mesma coisa, né? Tanto aquele que é o coordenador arquidiocesano, eu vou ouvir ele tanto quanto o jovem que começou há um mês no grupo de jovens e também traz os seus anseios. Não vou pesar maior relevância e importância para um e para outro. E eu acho que é um pouco essa capacidade de ouvir, né, de ter essa atenção ativa do que o outro está te trazendo.
Peter, como última questão mesmo, agora acabou. Você comentou dos trainees, né, desses jovens recém-formados, que eles vêm com um estilo de liderança, acabam sendo muito rígidos, né? Eles vêm realmente para fazer acontecer as coisas. No seu ambiente de trabalho, no seu ramo de atuação, qual é o estilo de liderança dos gerentes de projetos mais predominantes? Você vê que é importante essa questão de ser enérgico, ser rígido, ser mais adaptável e flexível, acabar sendo entusiasmado demais e cooperativo com todos, ou até mesmo autoconfiantes e persistentes naquilo, ou alguma outra característica que você queira citar. Como é a característica predominante de gerentes de projetos na sua área de atuação? A característica predominante é a rigidez, onde deveria ser a resiliência. Todas as características que você citou aqui, tanto a colaborativa quanto a rígida e tudo mais, os extremos delas todas, nenhuma é positiva. Você não pode ser tão patriarcal também, de fazer tudo ou de indicar tudo. Você também não pode ser tão passivo, você também não pode ser tão rígido. Mas eu encontro geralmente pessoas mais rígidas, porque foram ensinadas culturalmente a serem assim, né? De que tem que ter o controle total e absoluto daquilo e que as coisas têm que acontecer exatamente daquele jeito com que elas pensaram, com domínio e controle absoluto. E eu já fui assim, inclusive. Hoje em dia eu percebo que a resiliência é muito mais inteligente. Eu entender qual é o grupo que eu estou trabalhando, se é um grupo que precisa que eu seja mais rígido e mais enérgico, se é um grupo que não precisa que eu seja nada rígido e nada enérgico, porque já tem uma expertise alta e que nem precisaria de mim, na verdade, que o grupo já consegue ir por si só. E daí tem um pouco da vaidade do gerente de projetos, né, que não pode ser afetada nesse sentido. Então, não é porque o meu papel é menos relevante nesse grupo que a minha vaidade vai ser atingida. Não! Se o projeto está indo bem, é um trabalho a menos, uma preocupação a menos, deixa eu focar nos outros 9, sabe? Esse aqui está indo bem, eu só preciso ficar de olho ali de vez em quando e tal. E naquele outro eu preciso, porque a galera tem dificuldade de caminhar, então eu preciso estar mais perto, preciso estar mais atento. Então é a resiliência, é você não ser monoforme, né? Você, não, o gerente de projetos tem essa receita aqui, ele tem que ser assim, então eu vou ser assim com todos. Vai dar errado, porque cada grupo é um grupo, cada pessoa trabalha de um jeito, cada necessidade é específica. Vai ter aquele grupo que a gente vai precisar que determinado equipamento chegue às 10 horas da manhã da quarta-feira. Não é às 11, não é às 9, não é na terça e nem é na quinta. Se chegar antes é ruim, se chegar depois é ruim. Tem que chegar naquele horário. E daí você vai ter que direcionar para chegar exatamente naquele horário. Esse precisa ser ali. Tem outro que não, que tem uma flexibilidade, que você... Resiliência. Ótimo.